Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 17 do Seminário Teológico de Base, que é o Seminário Teológico da Escola de Discípulo, né, que é o Ministério de Ensino do Ministério de Deuteronômio. Então, dentro do Ministério de Deuteronômio, nós temos vários ministérios: Ministério de Louvor, Ministério de Intercessão, Ministério de Obreiros, diaconal, né, de Obreiros, e temos também o Ministério de Ensino, que se chama Escola de Discípulo, e dentro dele tem um curso chamado Seminário Teológico de Base. Hoje nós estamos aqui no estudo de número 17, e nós vamos falar um pouquinho sobre a penalidade da queda, né? A gente tem estudado no capítulo 2, no módulo 2, toda a sequência da queda, né? Nós viemos já de algumas aulas falando sobre esses itens, né? Sobre como aconteceu a queda, o pecado original, como é que as coisas ocorreram ao longo do processo, né, de decisão, vamos dizer assim, de Adão e Eva, né, por desobedecer a Deus. Nós já falamos desde a aula 1, né, nós começamos lá em origens, das origens nós falamos da criação do homem, e na última aula, nas últimas duas aulas, nós falamos da queda do homem. Se você está vendo essa aula hoje, provavelmente entre essa aula e a aula anterior, que foi a aula 2 da queda do homem, vai ter uma aula especial chamada A Reforma Protestante, que nós demos na semana passada, no dia 28 de outubro, se eu não me engano, falando sobre os 508 anos, né, da Reforma Protestante. Então, hoje nós estamos aqui para a gente dar continuidade ao estudo de número, ao módulo 2, né, através do estudo de número 17, vamos falar um pouquinho sobre a penalidade da queda, né? Então, o contexto aqui, né, uma vez que o pecado de Adão e Eva trouxe consequências, né, para o homem, e a gente precisa entender, né, não somente para o homem, para toda a criação de Deus. O texto base é Gênesis capítulo 3, né? Gênesis capítulo 3, ele é um pilar fundamental para toda a teologia cristã, né? A compreensão da condição humana antes da queda, né, é importantíssimo para nós, né? Porque antes da queda, a humanidade ela desfrutava de uma comunhão perfeita com Deus no Éden, tanto do ponto de vista de inocência quanto do ponto de vista de harmonia. O único ou os únicos seres humanos que já existiram, que tiveram efetivamente a opção de não pecar, a escolha de não pecar, foram Adão e Eva. A partir da queda deles, toda a raça humana cai junto. A gente chama isso, eu falei algumas vezes, sobre eles são cabeças federais, né? Adão é considerado uma cabeça federal, ou seja, de uma raça inteira. Através da queda de Adão, todos nós caímos e nós começamos a ser concebidos, assim como fala o salmista, em pecado, né? E a partir dali, o pecado e a morte dominou sobre a humanidade. Nós, que viemos depois deles, já não tivemos mais essa liberdade de escolher pecar ou não, porque em pecado nós fomos concebidos e o pecado nos escravizava, a lei do pecado nos escravizava. Então, esse ato de desobediência de Adão e Eva, incitados, né, a gente viu pela serpente, foi uma rejeição deliberada à vontade divina de Deus, ou seja, eles tinham a opção de escolher e eles escolheram desobedecer. Por isso que nós temos falado nas últimas aulas que a raiz do pecado sempre será a desobediência. A partir da desobediência, você tem as consequências do pecado. E aí alguns vão para algumas áreas. A minha desobediência vai me levar para a área de vícios, para outro prostituição, para outro feitiçaria, bruxaria, para outros homossexualismo, enfim, para esse processo ele vai se manifestar de diversas formas, mas tudo nasce na origem, que é da desobediência. Então, esse ato de desobediência de Adão e Eva, citado pela serpente, foi essa rejeição deliberada à vontade divina, né? E esse evento, né, primordial ali, eles encadeam uma série de penalidades e consequências também junto com essas penalidades. A queda introduziu, primeiro, e o mais importante, o pecado no mundo que não existia e a morte também. Nós, seres humanos, temos dificuldade para lidar com a morte por uma explicação muito simples. Nenhum de nós foi feito para morrer. Deus, quando nos cria com a eternidade dentro de nós. Nós nascemos para viver eternamente com Deus. A morte não fazia parte dos planos de Deus para o homem. Então, tanto a morte espiritual, que separou o homem de Deus, quanto a morte física foram introduzidas no mundo. Por isso que eu faço questão de separar aqui morte física da morte espiritual. A Bíblia vai falar, principalmente no Novo Testamento, Jesus fala sobre esses dois tipos de morte. A morte física é a primeira morte. Quando nós morremos nesse corpo, é a primeira morte. Mas Jesus fala, olha, nós não devemos temer a primeira morte. Nós devemos temer a segunda morte. Qual é a segunda morte? É aquela que é relatada lá em Apocalipse, capítulo 20, no julgamento do grande trono, quando Jesus se assentará no trono para julgar grandes e pequenos, pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação. E aí será aberto os livros das obras, onde será considerada as obras de cada um. Tem gente que acha que minhas obras
então Deus não considera, eu sou bom aqui, Deus não considera? Claro que Deus considera. A questão não é que Deus considera ou deixa de considerar. Se você ler Apocalipse 20, fala que Deus abre o livro das obras. A questão é que as minhas boas obras e as suas boas obras são incapazes de cobrir a multidão dos nossos pecados. Não é que Deus não leve em consideração que você foi um bom filho, só que você, sendo um bom filho, não apaga a multidão dos seus pecados em outras áreas da sua vida. Porque Deus, ele é tão santo. Deus, ele lembra, Deus não é um homem grandão. Deus não é um homem grandão sentado no céu. Deus não é um homem velho sentado no trono. Deus, ele é espírito. E é o espírito puro. Deus, ele é santo. E em Deus não existe pecado. Em Deus não existe erro, não existe mácula. Então, quantas vezes nós precisamos pecar para sermos condenados na presença de Deus? Apenas uma vez seria necessário. Porque Deus, ele é santo dos santos, ele é puro. Deus é um espírito puro. Deus, ele é Deus, ele é toda concentração de bondade, de santidade nele. Então, nele não há pecado, não há erro. Então, um simples pecado já seria suficiente para fulminar cada um de nós na presença do Senhor. Imagine uma vida toda de pecado. Então, a multidão de pecados, ela não pode ser encoberta por uma boa obra que você realize. Por isso que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Não é que Deus não leve em consideração. E lá em Apocalipse 20, se você ler, ele vai falar, ele abre os livros das obras e cada um é julgado pelas suas obras. E aí lá no final ele vai dizer, olha, e aí é aberto um segundo livro, o livro da vida. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida, com o seu nome escrito no livro da vida, foi condenado para a segunda morte, que é a separação eterna, é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. Depois de Apocalipse capítulo 20, cada ser humano tem dois caminhos a seguir. Ou está salvo em Cristo, com seu nome escrito no livro da vida, que Jesus é a vida, escreve no nosso livro, no livro da vida, e somos salvos, ou viveremos eternamente em tormento, separados de Deus para todo sempre. Então, conforme nós lemos em Romanos 5,12, fala o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte se estendeu a todos os homens, por quanto que todos pecaram. Não é à toa que a Bíblia fala, porque todos pecaram e estão destituídos, ou seja, caíram, foram separados, foram afastados da glória de Deus. Então, a penalidade da queda ela foi muito forte, foi muito impactante, não somente para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. E essas ramificações, né, afetaram toda a criação. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, né? Tudo que a gente vê a terra sofrendo, destruição, queimada, poluição, oceanos poluídos, animais sofrendo, sendo extintos, tudo isso nada mais é do que a consequência da queda. O homem caído, né, lançou mão da morte, não somente sobre sua própria vida, mas também sobre toda a criação. O trabalho se tornou árduo, né, essa luta que a gente tem para se sustentar, as relações humanas foram corrompidas por vergonha e conflito, e a doutrina do pecado original destaca como a natureza pecaminosa foi herdada, ou seja, nós nascemos com essa natureza. Sendo descendentes de Adão e Eva, nós caminhamos com essa natureza caída. Então, compreender Gênesis capítulo 3 é essencial para apreciar a necessidade da redenção e, principalmente, a magnitude, né, do sacrifício de Cristo na cruz, que veio restaurar justamente isso que havia sido perdido. Então, quando você entende quais são as consequências da queda, que Deus ele considera as boas obras, o que efetivamente é pecado, né? Muitos cristãos acham que pecado é óbvio que brigar, xingar é pecado. É pecado no sentido amplo. É pecado. Não estou dizendo que não é. Mas isso é a consequência de uma natureza pecaminosa, que passa principalmente pela desobediência. Por isso que quando eu preguei domingo agora sobre maturidade, né, quando o apóstolo Pedro ele vai dizendo, olha, a fé gera virtude, a virtude conhecimento, né? Você vai acrescentando camadas na sua vida cristã. É por conta disso, quando você crê, você dá o primeiro passo para ter a vida eterna. Mas o próximo passo a ser acrescentado é a virtude, ou seja, viver como Deus espera que nós vivamos. E isso nós conseguimos a partir como? Do conhecimento. E aí você gera um ciclo, né? Virtuoso na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Então, a profundidade é o alcance universal da queda, né? A queda, detalhadamente narrada em Gênesis 3, né, transcende a experiência pessoal de Adão e Eva, tornando-se um evento seminal que definiu toda a existência. Suas repercussões não se limitaram aos primeiros seres humanos, mas se estenderam universalmente, né, afetando cada aspecto da criação e da história humana, como ondas que se propagam infinitamente, né? A onda de pecado, sabe quando a piscina, ou o mar, ou a lagoa está calminha, está plena, a água está reta, que você
dá um tapa, faz aquelas ondas assim, né, que vão propagando. Isso é o pecado. Você tem um centro inicial ali, né, do pecado, quando eles pecam. Quando eles pecam, começa a propagar e propaga por toda a humanidade, e ecoa por toda a humanidade. Então, o pecado, primeiro, instaurou uma barreira intransponível na comunhão perfeita com Deus, ou seja, abriu-se um abismo entre Deus e o homem, resultando morte espiritual imediata e depois, na sequência, uma introdução da morte física. Ou seja, o que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Adão e Eva, a primeira coisa que aconteceu, fora do jardim do Éden, Adão que conversava todos os dias, como a palavra diz, no final da tarde, Deus vinha ter com Adão, vinha conversar com Adão, ter intimidade, bater um papo com Adão, Adão conversava com Deus. Ele foi afastado, nunca mais aquilo aconteceu. Separação espiritual de Deus, a morte espiritual de Adão e Eva, primeira consequência. Depois, na sequência, a sua morte física. E esse ato corrompeu profundamente o propósito divino para a humanidade e para a própria criação. O Jardim do Éden, né, que antes ecoava a harmonia e a vida, que era... Qual é a definição do Jardim do Éden? Era o céu na terra. Era a vida de Deus sendo vivida por nós aqui na terra. Passou a refletir o custo da rebelião, a terra amaldiçoada e as relações humanas marcadas por essa vergonha e conflito que começa lá quando Adão e Eva pecam, que Adão acusa Eva, eles sentem vergonha de estarem nus. Então, isso tudo, como eu disse, ecoa a partir desse texto que é a base de Romanos 5,12, né? Que eu vou repetir, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte se espalhou para todos os homens, visto que todos pecaram. E aí, eu gostaria de abrir... Alguém está com a Bíblia que possa ler Gênesis capítulo 3? Seria importante. Pode ler? Pode ler, por gentileza. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim, é só o 3, todo? Só um? É para continuar? Lê o 3 todo, capítulo 3 todo. Ah, tá. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, se tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e os entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Em meio às dores dará a luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa, e afadigas
obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele produzirá também os cardos e os abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra dos que foram tomados. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, amém. Só até aí. Amém. Então, esse texto de Gênesis, né, capítulo 3, ele vai narrar justamente do início ao fim da queda, né? Começa ali com a serpente deturpando a palavra de Deus, né? Colocando a dúvida, nós já falamos sobre isso, falando, olha, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. E a mulher responde para ela, podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E aí ela coloca a dúvida, não, certamente não morrerão. Então, ali é um confronto, né, sobre crer ou não naquilo que Deus disse. A mulher também deturpa, não foi isso que Deus havia dito, né? Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, com a exceção, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vai evoluindo nisso, mas o mais importante desse texto, né, é o que o Senhor já, não só quando o homem cai, mas Deus já tem um plano da salvação, né? Estabelecido ali, né? No mesmo momento que o homem cai, Deus já tem estabelecido ali já um plano de salvação. No versículo 14, né? Vou voltar um pouquinho antes aqui, no versículo 10, ó, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Versículo 10. E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do que eu proibi de comer? E disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aí no versículo 14, Deus já estabelece o plano de salvação aqui. Então o Senhor declarou à serpente, já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, do pó comerá todos os dias da sua vida. E aí no 15 está claro, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Preste atenção como é interessante que Deus aqui no versículo 15, ele está Adão e Eva lá. Ele não fala assim, olha, eu vou colocar inimizade entre você e ele, ou entre você e Adão, ou entre você, Adão e Eva, ou entre você e eles dois. Não, Deus fala claramente para Satanás, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, Satanás e seus demônios, e aqueles que fazem os chamados filhos do diabo, que fazem a vontade da carne, né? Entre a sua descendência e a descendência dela. Ela não fala da descendência, ele não fala da descendência deles, não fala da descendência de Adão, da descendência dos dois, fala da descendência dela, da mulher. Porque Jesus, e como é que é o nascimento de Cristo? Não é um nascimento virginal, não veio de uma mulher. Jesus é concebido através do Espírito Santo, através da vida de Maria. Não viria da descendência direta de um homem, né? Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, sem a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Então Deus aqui já estabelece isso. Ele continua, ele falei e colocarei, né, inimizade entre vocês, e ele vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar, ou seja, você vai machucar ele, mas ele vai fazer uma ferida mortal em você, definitiva em você. E isso vai se revelar lá na cruz do Calvário. Aí, pastor, aí Deus não estava falando, Deus estava falando de Satanás e não da própria serpente, né? Que muitas pessoas que lê isso entendem como se Deus estivesse falando do animal, serpente, e não do diabo, né? No caso do Satanás, né? Sim. E Deus estava falando diretamente. Era um anjo caído. Ele estava falando diretamente para Satanás e a descendência de Satanás, né? Que são, a Bíblia diz que
aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo, né? A Bíblia diz claro isso, né? Exato. Então, quando nós temos aqui Deus já estabelece esse plano. E a partir daqui é importantíssimo a gente entender como Deus estabelece, né, no plano da criação, esse processo. Mas o mais importante nós precisamos entender, antes de mais nada, o que é pecado, né? Então, o pecado ele levou a essa ruptura de comunhão. A íntima relação de Adão e Eva com Deus foi fragmentada, né? Eles ficaram envergonhados, com medo. E assim é a natureza humana até hoje. A nossa natureza nunca é correr para Deus, né? Ele poderia ter corrido para Deus, falar, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, né? Mas a atitude de Adão e Eva é sempre se esconder. O homem, quando peca, o homem, quando está em pecado, ele nunca corre para Deus, ele sempre corre para se esconder de Deus. Por isso que nós vemos claramente no processo na igreja, quando a pessoa está em pecado, está esfriando na fé, ela começa a se afastar dos cultos, ela começa a não estar mais na presença, ela começa a não ter tanto ânimo para estar em comunhão. Por quê? Porque a tendência do homem em pecado nunca é correr para Deus, é sempre correr para longe, né? Resulta uma separação espiritual que persiste na humanidade até hoje, né? E nós vemos isso, dessa fragmentação da relação entre Deus e o homem, é o que acontece quando o pecado é instaurado. Na igreja, por isso que o pecado precisa ser combatido de maneira muito clara, né? Por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, porque a relação entre Deus e o homem é muito delicada do ponto de vista do homem. Deus sempre esteve lá. Tanto é que Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabia onde Adão estava. Mas o que Deus estava dando era uma oportunidade de Adão se apresentar diante do Senhor, se mostrar. Assim como Deus continua perguntando para cada um de nós, Índio, onde você está, Lúcio, onde você está, Cristiano, Vera, Tatiana, Rayane, Daniele, onde você está? E cabe a nós nos apresentarmos diante do Senhor. Então, leva uma distorção do propósito, né? A vocação original era dominar e cultivar a terra, e foi pervertida, né? Aquilo que era para ser fácil se tornou árduo, doloroso, né? E a exploração substituiu a mordomia. O homem era o mordomo, Deus era dono de todas as coisas, o homem era o mordomo da criação, cuidava, administrava todas as coisas. E agora ele é explorado, né? Através do seu trabalho para tirar o suor do seu rosto o sustento do dia a dia. As relações humanas foram comprometidas e foram marcadas pela luta, pela desobediência. E principalmente a introdução à morte, né? A queda inaugurou a morte em suas múltiplas dimensões, né? Igual eu já falei, em física, e também a morte eterna, que é a definitiva, né? A pior de todas, como nós já falamos. Então, a compreensão profunda, né, da queda não é apenas um exercício teológico, tá? Mas ela precisa ser uma lente crucial para a gente entender a realidade desse mundo. Senão a gente fica sem entender como é que as pessoas são tão más, como é que as pessoas são tão cegas, porque é consequência da queda. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o espírito, né, e potestades do ar. Por isso que as pessoas são manipuladas pelo diabo, por isso que as pessoas se levantam contra você, por isso que as pessoas te atacam, por isso que as pessoas fazem as vontades de Satanás, por conta disso, porque é a natureza caída. A dor, a injustiça, as catástrofes naturais, a própria mortalidade que a gente vê no dia a dia, né, que a gente testemunha, são ecos diretos dessa consequência da queda de Gênesis 3. Né? E quando nós reconhecemos a gravidade, né, e principalmente o efeito universal do pecado, isso nos leva a valorizar o quão magnífico, né, o quão maravilhoso é Deus nos trazer de volta através da sua graça. A urgência, né, do sacrifício de Cristo, como era importante essa restauração da comunhão, a esperança de uma nova criação. Ou seja, sem Jesus nós estávamos perdidos. Não havia a menor chance nem para mim nem para você. Sem Cristo nós estávamos condenados. E aí eu vou avançar aqui, né, com esse vídeo que fala sobre o pecado, né, para você entender o que significa pecado. As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como... Sim? Vocês conseguem ouvir o vídeo? Sim, pastor. Sim. Vou soltar, então. Já volto já. As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela por alguns minutos. Pecado traduz a palavra hebraica hatá, e a palavra grega, hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo.
Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não ratar, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você ratar o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual o objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia, aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Ratá está rastejando à sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós. Então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou, e ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles. Ou, como disseram os apóstolos, ele não cometeu pecado e, mesmo assim, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado. Amém? Amém. Então, quando nós entendemos, né, de maneira clara, né, aquilo que a Bíblia chama de pecado, faz toda a diferença, né? Porque a gente às vezes fica numa crescente, vamos dizer assim, né, tentando lutar contra algo que é pecado, e com certeza o é, mas tem muito a ver com, muitas das vezes, mais do que a consequência do pecado, mas com o fato de nós não termos a clareza, né, de que pecar contra Deus é basicamente errar o alvo, é você estar caminhando para longe, distante daquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida, né? Então, quando nós nos deparamos, né, com essa situação, com essa realidade, entendemos isso, né, que muito mais do que a consequência do pecado, é um problema de entrega da nossa vida ao Senhor, de confiança nele e de conduta
moral. Nós só temos uma chance de termos uma conduta moral que manifeste a glória de Deus na nossa vida. É estarmos e andarmos cheios do Espírito. E como é que nós fazemos isso? Caminhando em oração, comunhão, conhecendo a palavra, congregando. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós pecamos, primeiro e antes de mais nada, por errar o alvo, por nos afastarmos de Deus, por caminharmos distante do Senhor. E aí, quando caminhamos distante, as consequências desse pecado, dessa separação, elas vão vir a rebote. Por isso que nós não podemos nos ensoberbecer, não podemos nos iludir. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ah, pastor, eu tenho 30 anos na igreja, eu sou muito crente. Eu, você, qualquer pessoa, não sei, um mês, uma semana, 2 meses, 3 meses, longe da presença do Senhor, nós voltamos para a mesma lama que nós vivíamos, indiscutivelmente. Ou até para coisas piores. Posso só falar uma coisinha aqui, pastor? Claro, claro. Por isso que eu determinei uma coisa, e o senhor está falando a pura verdade do meu pensamento. Eu já falei isso aqui em casa, já falei isso na igreja. Mesmo que eu chegue na igreja, na hora do amém, eu determinei. Quando eu me afastei, quando eu falei, não quero saber, foi por isso. Por quê? Hoje eu não vou, não. Não vou, estou cansado, cheguei cansado do trabalho, não vou. Aí você vai. Aí eu não vou hoje, mas semana que vem vai acontecer a mesma coisa, não vou também. Aí a gente acaba esfriando, aí por isso que eu determinei. Mesmo que eu chegue 9 horas, a igreja fechando, eu vou assim mesmo. Porque senão, aí eu não vou mesmo, entendeu? Sim, sim. E é justamente essas decisões, né, que vão moldando a nossa caminhada. Por isso que é importante, né, mais importante que você ter alguém direcionando a sua vida, né? Aqui é o certo. É óbvio que o aconselhamento pastoral, nós temos hábito na igreja, temos gabinetes pastorais, inclusive são sempre importantes. Deus dá, né, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, Deus dá uma orientação, são importantes, mas você não pode, uma igreja saudável não pode depender de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para caminhar. Não é o pastor que tem que ficar verificando a sua vida espiritual, eu não vou ficar aqui checando a vida espiritual de ninguém. Se você não tomar uma decisão de andar em santidade, se você não tomar uma decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, não vai ser o pastor ou qualquer outra pessoa que vai fazer. E normalmente a gente caminha para o legalismo quando as igrejas tentam fazer isso, estabelecer uma regra para que a pessoa, então, você tem que estar todos os cultos, tem que estar todo. Irmãos, lá na igreja uma coisa que nós não controlamos é isso. Mas pastor, quer dizer que eu posso faltar ao culto? Eu recomendo que não. No sentido assim, né? Durante a semana trabalhando, estou falando assim, né? Por exemplo, culto de domingo, eu vou e falta 5. Eu recomendo que não. Por quê? A gente é igual a brasa longe do braseiro, né? Igual churrasco. Você pega um carvãozinho, tira, ele esfria rapidamente. Mas se você deixa ali, se quem já fez churrasco sabe, se deixa o braseiro ali aceso, você volta no outro dia, ele ainda está quente, se bobear. Então, a prática da comunhão, de congregar, é fundamental, é indiscutível. Mas então você está falando que é indiscutível, mas não controla, porque não cabe ao pastor controlar. Cabe a mim, a outros irmãos, alertar, entender, orar, orientar, pedir para que, né, reconsidere. Mas se não for, não existe esforço pastoral, esforço de ninguém que mantém alguém que não quer dentro da igreja. Se a decisão do coração é não querer, se o espírito não, né, a pessoa fechou para o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que um simples mortal como eu posso fazer, como uma pastora pode fazer, como outro irmão pode fazer? Nós vamos lutar. Está passando por luta, irmão? Pastor, estou muito desanimado porque está uma luta, um levante. Vamos orar, vamos clamar, vamos louvar o Senhor, vamos buscar direção, claro, mas sempre passará por uma decisão. E é isso que nós precisamos entender, né? Quando o pecado, ele espreita, né? Como ali naquele vídeo falou, ele é como um animal, né? Ele fica espreitando ali, ele fica buscando uma oportunidade para devorar. Devorar quem? Todo mundo, eu, você, qualquer um. A Bíblia deixa claro, né? Satanás, ele já está derrotado. A serpente já foi ferida na cabeça. A morte dele já está decretada. Não existe uma briga, lembra? Dei outras aulas aqui. Não é uma guerra entre Satanás e Deus. Não tem duas forças opostas e iguais. Deus e Satanás não têm a mesma força. É Deus lá em cima. E Satanás como criação lá embaixo. Não tem nem como comparar. Então Satanás é muito mais infinitamente inferior que a criação, né? Não é uma criatura, não é igual a Deus. Então, que guerra é essa? A guerra é contra mim e contra você, irmão. Qual é o trabalho de Satanás? Arrastar o maior número de pessoas com ele possíveis. E ele faz. E é incansável. O inferno milita de dia e de noite. Nós tivemos agora aqui no Rio a questão da invasão lá do complexo lá da Penha. O que você mais vê lá
não vou entrar no mérito aqui da ação policial, não é sobre isso que eu falar, mas eu falo assim, o que você mais vê lá, você mais viu, são mães que vão para frente da câmera e falam, meu filho foi criado na igreja, não era isso que eu queria para o meu filho, eu falei tantas as vezes, eu tinha esperança que ele sairia, eu tinha esperança que ele deixaria isso, Satanás foi e levou. Ceifou cento e tantas vidas lá. Então, assim, se nós não entendermos que essa é a nossa natureza e qual é a origem dessa natureza, que é uma decisão diária, não adianta você decidir hoje e não decidir amanhã. Eu posso ter decidido nesse último ano viver na presença de Deus, todos os dias, mas amanhã, se eu decidir pelo pecado, eu vou cair. Amanhã eu decidi pecar, semana que vem eu estou afastado. Na outra semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. Eu estou de volta na mesma vida que eu levava, nos pagodes, no baile funk, nos vícios, na prostituição. Não sei qual é a sua origem, cada um tem a sua, mas você está lá. Mas viveu 20 anos na igreja, era uma benção. Vai cair. Se o crente não entende isso, ele não anda vigilante. E se ele não anda vigilante, ele cai. É simples assim. Então, se você precisa entender, né, nós precisamos entender a nossa natureza, né? A gente sempre Nós temos um alvo, né, pastor? Nós temos um alvo. E é esse o alvo. As primeiras reações do pecado são sempre iguais. Quando fala ali, olha, então os olhos se abriram, viram que estavam nus, então, culpa e vergonha, medo paralisante, transferência de culpa. É tudo que nós fazemos. Só se repete. Você pecou, eu pequei? Primeiro, culpa e vergonha. Meu Deus, pequei, meu Deus, isso aqui, Jesus, meu Deus, isso aqui. Aí, o medo vem e paralisa. Fala, meu Deus, e agora? Agora, aquele fulano, aquela fulana me tem nas mãos, né? Um homem ou uma mulher que trai no casamento. Pô, aquele homem, aquele fulano agora me tem nas mãos. O cara que acertou um esqueminha no trabalho, pegou uma propina. Pô, agora fulano me tem nas mãos. O medo já entrou medo, já virou paralisante. Aí, no próximo ponto, a gente quer justificar para nós mesmos. Fala, não, mas sabe o que é? Entendeu? É que minha mulher não me dava atenção. E aí, entendeu? Em vez de eu conversar com ela, eu fui arrumar uma mulher na rua. Ou meu marido não me dava atenção, em vez de conversar com ele, eu fui arrumar uma mulher na rua. Ou não, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, eu tinha que pegar aquele dinheirinho ali de esqueminha, porque, sabe, não é culpa minha, foi a minha família que gasta muito, foi meu irmão que deixou uma dívida para mim. Aí o Adão nasce, né? Aí o Adão... aí o Adão... Tô nu. Eu vi que eu estava nu e me escondi. E ali você vê que tem dois caminhos que são iguais. Primeiro, Adão tenta culpar Deus. Depois ele culpa Eva e depois tenta culpar Deus. Ele fala assim, olha, quando Adão é confrontado no pecado, ele culpa Eva. Se eu for a mulher que tu me deixa, a culpa é dela. Mas indiretamente, a culpa é de Deus também, porque ele está dizendo assim, eu não pedi mulher nenhuma. Eu estava aqui na minha, de boa, no paraíso aqui, ó, eu e os animaizinhos, e o senhor inventou essa ideia de pegar minha costela e fazer ela aí, ó. O que ela arrumou? Olha o que o senhor arrumou para mim aí, ó. O problema, tadinho de mim. Eu sou inocente, né? Eu não tenho culpa, eu só comida fruta. Essa é a nossa natureza. Se nós como cristãos entendermos isso, fica muito claro os sinais de alerta quando essas coisas começam a acontecer. Quando você se vê tentando justificar o pecado, culpar o outro pelo seu erro, não, para e corrige. Como é que nós corrigimos? A Bíblia dá o caminho. Oração, jejum, confessando nossos pecados, né, uns aos outros. Só porque queria sair contando para tu quanto é irmão na igreja. Chama alguém de confiança. Cristiano, chega aqui, meu irmão, ó, tá difícil. Tem uma fulana lá no trabalho que tem um fulano, né? Chama lá a irmã Vera, a irmã Liane, irmã Vera, vamos orar comigo aqui. Tem um fulano lá no trabalho, tem um negócio que está surgindo no meu trabalho que está me destruindo. Uma propina, um esqueminha, né? Meu filho, minha filha está me tirando do eixo, estou brigando com meu marido, né? Estou perdendo a paz. Você não precisa detalhar a sua vida. Eu não estou dizendo que você precisa ficar contando a sua vida. Estou dando um exemplo. Né? Pessoas que você confia, em oração, ou buscar um aconselhamento pastoral. Pastor, está difícil as coisas da minha vida, tem algumas coisas, estou atribulado, estou com algumas preocupações. Mas aí vai ter uma palavra mágica. Não. Deus vai dar uma palavra de conhecimento. É um processo. Você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que quebrar sua carne. Quem pode fazer isso por você? Só você. Quem poderia ter dito não por Adão? Só Adão. Não por Eva, só Eva. Poderia ter caído Eva e não Adão, concorda? Poderia não ter caído nenhum dos dois. Poderia ter caído só Adão e não Eva. A salvação é individual. Ninguém é responsável por ninguém. Amém? Vamos encerrar nossa aula por hoje aqui. Jesus abençoe a sua vida. Nós vamos continuar. Essa aula era uma aula única, mas eu vou continuar ela na próxima semana, que nós acabamos batendo um papo aqui. Eu vou explicar ela um pouquinho para nós podermos falar, tá bom? Jesus abençoe a sua vida. Apesar que eu acho que nem precisa, os slides estavam bem no final, nem precisa. Acho que essa aula eu vou dar ela como encerrada na próxima semana, porque as aulas são complementares, são vários trechinhos, acaba que a gente volta várias vezes nos mesmos assuntos. Mas na próxima semana, então,
eu já vou entrar no estudo 18. Próximos slides aqui eram só as aplicações, né? Sentença de Satanás, mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Jesus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar. Vou pedir ao irmão Índio para orar, para nós encerrarmos nossa aula, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, esta noite, por termos concluído mais essa aula, Senhor, aqui. Ó, Senhor, nesse curso. Senhor, nós queremos te pedir uma bênção especial para o pastor Lúcio, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, a nos ensinar, Senhor, a falar da tua palavra e com muita inteligência e muito vigor, Senhor, dado por ti, Senhor. Sabemos que tu és que orienta o teu servo, Senhor. Abençoa a todos os participantes que esteve aqui, Senhor, aprendendo de ti, Senhor, mais uma vez. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Continua conosco, continua com uma semana abençoada, Senhor. Abençoa já, Senhor, o culto de amanhã, Senhor, o culto de quarta-feira, Senhor. Nos ajuda, Senhor, dá-nos da tua graça, nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Jesus abençoe. Amém, glória a Deus. Amanhã o culto busca, tá? Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Amém, a paz. Amém.